Graças e paz, irmãos. Amém? Bom, eu pedi para o Lincoln trocar o púlpito aqui para mim, porque convido esse pessoal mais sênior para pregar e não enxerga direito. Agora sim. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te damos nesta noite, bendito é o teu nome. Obrigado pela oportunidade de estarmos na tua casa para adorar o Senhor. Nós queremos sair daqui cheios da tua presença. Por isso, Pai, enquanto a tua palavra será pregada agora, que o Senhor fale com o teu povo, que a tua palavra entre no coração, na mente, nos ouvidos e que haja transformação aqui nessa noite. Nós te adoramos, exaltamos o teu nome que é santo, Pai. Bendito seja o Senhor em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Pode tomar o seu lugar, pode sentar. Quero agradecer primeiramente o Leandro e a Marília pela oportunidade de pregar aqui na rede. Obrigado, viu, Leandrão? Na segunda-feira, quando o Leandro me ligou, eu pensei, o Leandro vai me chamar para duas coisas, talvez, ou para pregar, ou para ir comer na casa dele. Mas não foi. Fica a dica, tá bom? Próxima vez pode me ligar para convidar para ir na sua casa. Mas uma bênção estar aqui. Eu assisti as pregações das redes passadas e a rede tem um projeto de falar sobre revolução, sobre você ser um revolucionário. Algumas semanas atrás, Marília pregou sobre Josias, como Josias fez uma revolução em Israel, acabando com a idolatria naquele lugar e trazendo o povo para a adoração novamente. Na semana passada, Leandro pregou sobre a mulher samaritana, que foi uma influenciadora, uma revolucionária ali em Samaria, naquele povoado, levando Jesus, a palavra de Jesus àquelas pessoas, trazendo as pessoas para conhecer Jesus. E hoje eu quero falar com você sobre revolução na família, sobre ser um revolucionário dentro da sua casa, dentro da sua família. Quando o Leandro me deu o tema na segunda-feira, eu fiquei pensando de qual família eu falaria. E eu fiquei orando a Deus e pedindo: Senhor, por favor, me dá a família que o Senhor gostaria que eu falasse. Porque eu pensei em diversas famílias na Bíblia, e a Bíblia é um exemplo de famílias restauradas, transformadas. Mas Deus colocou no meu coração, o Espírito Santo me disse: fale sobre José. Porque José, ele foi um grande exemplo de um homem restaurador da família. José, ele restaurou a família dele. Por isso, nesta noite eu quero falar com você sobre José. Abra sua Bíblia em Gênesis 37, do versículo 2 ao 10, nós vamos ler. Quando nós pensamos em revolução, eu vi que a Marília já falou isso aqui, deu exemplo de diversas revoluções que aconteceram no mundo afora. Mas quando nós pensamos em revolução, a tradução dessa palavra, o significado dessa palavra é o ato de revolucionar ou revolucionar-se. Ainda, transformar-se ou transformar profundamente, causar sensível mudança em alguém ou mesmo em você. Por isso nós usaremos o exemplo de José para falar sobre essa mudança, porque José, ele teve uma atitude perante a família dele, perante a casa dele, perante os irmãos dele, que trouxe para aquela família novamente alegria, cura, reconciliação, suprimento, riqueza e paz. Acompanhe comigo Gênesis 37, do 2 ao 10. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, ele pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ele ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse José. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que ele havia dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e dessa vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim.
Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amém? Quem foi esse José? O 11º filho de Jacó, filho de Raquel, nascido de Raquel, até aquele momento o único filho de Raquel, pastor de ovelhas do rebanho de Jacó. Ele e os seus irmãos cuidavam dos rebanhos de ovelha de Jacó. Ele também, eu marquei aqui, ele era o cagueta dos irmãos dele, porque a Bíblia diz que ele chegava para o pai dele e contava da má fama dos irmãos dele. José já era o querido do pai, e ainda ele chegava até o pai, porque ele passava tempo com os irmãos cuidando do rebanho, via tudo aquilo que os irmãos faziam que não era bom, chegava para o pai e contava tudo para o pai. José também, ele foi o filho preferido de José, o filho preferido de Jacó, porque Jacó teve ele na velhice, e José também foi um profeta. Veja que essa casa, essa família de José, ela tinha um problema. Por que ela tinha um problema? Primeiro, porque havia um filho preferido entre os 11 irmãos, e isso trazia problema para dentro daquela casa, por conta do pai amar mais um filho, amar mais José, e a Bíblia não esconde isso. Jacó, ele amava mais José do que os outros irmãos. Isso trazia um problema para dentro daquela casa, e por isso os irmãos dele o odiavam. Além disso ainda, como eu disse, José era o dedo duro dos irmãos, e era mais um motivo ainda para que aquela casa vivesse em contenda, tivesse problemas. Veja que aquela família, ela era desestruturada, e talvez isso que você vê na vida de José pode ser o que acontece dentro da sua casa também. Talvez dentro da sua casa você tenha um irmão que o seu pai prefere mais. Talvez dentro da sua casa você tem problemas com os seus irmãos, você vive em brigas, você vive em guerras. Eu não sei se sua casa também é assim. Quando nós olhamos o relato dos filhos de Jacó, a gente percebe também que Jacó não foi um bom pai para criar os filhos. Quando nós olhamos a história dos filhos de Jacó, nós percebemos que ele também não foi um bom pai, que ele não deu uma boa criação para aqueles filhos. E por isso essa casa, ela vivia nessa contenda, nesse problema. E é um retrato das famílias hoje em dia. As nossas casas, ou as casas de vocês, as casas das famílias aí fora, também tem problemas por conta disso. Uma família desestruturada, uma família desajeitada, uma família cheia de problemas. E por José, ele ser um homem diferente, ele ser um jovem diferente, ele ser um profeta, porque ele tinha sonhos reveladores, e os sonhos que José tinha envolvia os irmãos dele, envolvia a casa, envolvia a família dele. Os irmãos começaram a ficar com ciúmes. E aquele ciúme então cresce no coração dos irmãos de José. E a Bíblia diz no versículo 18 de Gênesis 37, que os irmãos de José, eles começam a tramar a morte de José. Jacó pede para José: José, por favor, vá até o campo, verifique se está tudo bem com os teus irmãos, porque os teus irmãos estão ali pastoreando os rebanhos. A Bíblia diz que José vai então até o pasto para ver se estava tudo bem com os irmãos e com as ovelhas, e ele estava com aquela túnica nova, bonita, que Jacó havia dado a ele, coisa que Jacó nunca tinha feito por nenhum outro filho dele, provavelmente. Então José chega ali até o campo, e os irmãos veem José de longe e já começam a tramar a morte de José. Veja como esses irmãos eram maus. Eu tenho certeza que por mais que talvez você tenha suas diferenças com o seu irmão, você nunca tramou a morte dele. Eu tenho meu irmão aqui, ele não está aqui hoje, ele está pregando também no encontro, mas eu e meu irmão já saímos várias vezes na mão, várias vezes, e ele mesmo grandão daquele jeito apanhava. Pois vocês podem contar para ele, vai ficar gravado também. Eu tinha sempre amei muito, nós somos muito amigos, nós somos muito irmãos, mas eu era um problema na minha família. Depois eu vou contar um pouco para vocês, e por isso a minha casa também vivia isso. Mas os irmãos de José eram tão maus, eles tinham tanta maldade no coração deles, que eles foram capazes de tramar a morte de José. José então chega próximo dos irmãos,
Então o irmão mais velho dele, Rubem, diz: não vamos fazer isso, vamos jogar José aqui nessa cisterna que está vazia, vamos deixar ele aqui e pronto, nós não precisamos derramar o sangue dele. Rubem diz isso com a esperança que os irmãos fossem embora e depois ele arrancasse José daquele lugar e levasse José de volta para a casa dele. Mas os irmãos queriam matá-lo, os irmãos queriam tirá-lo a vida. Então os irmãos concordam com Rubem, colocam ele naquela cisterna. E Judá, então, Jesus vem da descendência da tribo de Judá. Judá, então, ele tem uma ideia muito boa. Ele diz: não vamos matar o nosso irmão, vamos vendê-lo, vamos mandá-lo embora nessa caravana que vai passar desses ismaelitas, e vamos vendê-lo, vamos mandá-lo ir embora. E vendem José por 20 moedas de prata. A história da Bíblia continua nos contando que eles vão embora, eles precisavam falar alguma coisa para o pai deles. Eles então pegam, arrancam a túnica de José, matam um animal, molham a túnica no sangue, chegam em casa, mostram a túnica para o pai e dizem: pai, nós encontramos a túnica de José. A túnica de José cheia de sangue. Naquele mesmo momento, Jacó, ele cai em choro. E olha só o que diz o versículo 33. Ele a reconheceu, Jacó reconheceu aquela túnica e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou a ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura, para junto de meu filho, e continuou a chorar por ele. Nesse mesmo tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Meu Deus, que história triste, que história familiar triste. Aqueles irmãos então vão para Jacó e dão esse relato triste para Jacó do que havia acontecido. O filho que Jacó tanto amava, ele pensara que havia morrido. A Bíblia diz então que Jacó, ele foi enviado para Potifar, ele foi enviado para o Egito, e um oficial chamado Potifar compra José. José, ele tinha todos os motivos do mundo para ser um menino revoltado, para ele odiar a família dele, para ele falar mal da família dele, para ele criticar os irmãos dele, para ele xingar o pai, para ele xingar toda a casa dele. Ele tinha todos os motivos para ser um péssimo homem, crescer como um péssimo homem, mas não foi a atitude de José. Se você continuar lendo a história, José chega na casa de Potifar e não há nenhum relato de José falando sobre a família dele. Agora eu quero lhe perguntar, talvez a sua casa e a sua família não sejam as melhores famílias, não seja a melhor casa. Mas o que você fala da sua família por aí? O que você fala para as pessoas que você conhece, das pessoas da sua casa? José, ele tinha todos os motivos do mundo para falar muito mal da família dele. José, que tinha uma vida muito boa, morava com um pai próspero, tinha tudo de bom, e agora é vendido como escravo. Chega numa terra que ele não conhecia, numa casa de pessoas que ele não conhecia, e a Bíblia diz que ele foi trabalhar como servo, mas em nenhum momento ele abre a boca e reclama da família dele para Potifar. Posso te falar uma coisa? Se você quer ser um influenciador, um revolucionário dentro da sua casa, comece a mudar as coisas que você fala da sua família e dentro da sua casa também. José, ele tinha todos os motivos do mundo, mas ele não faz isso. Gênesis 39 continua contando a história de José. José então é vendido, ele trabalha como servo, mas logo Potifar observa que José era um rapaz diferente. O versículo 2 desse texto de Gênesis 39 diz que o Senhor estava com José, e por isso tudo que José fazia ia bem. Agora deixa eu te perguntar algo: o Senhor está com você? Quando você está na sua casa, junto com a sua família, junto com os teus familiares, com o seu pai com seu pai e com sua mãe que não são convertidos, com seus irmãos que não são convertidos, o Senhor está ali com você e as pessoas observam você e veem que você é diferente? Potifar começou a ver que José era diferente, aquele homem era diferente, aquele jovem, ele era diferente porque o Senhor estava com ele. Quando você se diz cristão, quando você declara com a sua boca: eu sou cristão, eu sou servo de Deus, as pessoas precisam ver em você que você é uma pessoa diferente.
As pessoas não podem ver que você é um jovem igual aos jovens do mundo, que você é um jovem como qualquer outro jovem aí fora. Não, você é diferente porque Deus está com você. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor por isso. Eu na minha família, eu era a ovelha negra da família. Eu era um problema na minha casa. Eu não era o José da minha casa, eu era os outros irmãos de José. Eu era Issacar, eu era Naftali, eu era os outros irmãos ruins dele. Eu trouxe muito prejuízo para minha família. A minha casa não tinha vida, a minha casa sofria demais comigo desde os meus 13 anos de idade. Muitos aqui conhecem minha história. Ainda nessa semana, o rapaz, o homem que me ganhou para Jesus, foi lá na empresa, eu não estava. Ele ficou contando para todo mundo da empresa quem eu era, como era a minha vida. Eles já sabem, mas quando as pessoas ouvem, elas não acreditam. Eu era isso dentro da minha casa. A minha casa era infeliz, o meu irmão sofria, a minha mãe sofria por conta do uso de drogas. A minha mãe sofria. A minha casa vivia um pleno sofrimento todos os dias. O casamento dos meus pais acabando, porque, irmãos, eu posso dizer algo, eu tenho uma excelente família. Eu tenho uma excelente família. A minha família não é ruim. Mas eu trazia problema para dentro da minha casa e eu destruía a minha família. Eu destruía a minha casa. Eu destruía a alegria dos meus pais quando eu ficava 5, 6, 7, 10 dias fora de casa. Quando eu passava dias fora de casa dando drogas, eu estava acabando com a minha família. E todos os dias acabando com a minha família, destruindo a minha família. Talvez esse seja o seu caso também. Mas aprove ao Senhor me levantar dentro da minha casa, para que eu fizesse uma revolução dentro da minha família também. E a minha família fosse transformada, e a minha mãe fosse transformada, meu pai fosse transformado, por mais que ele ainda não seja crente, mas ele tem os melhores exemplos de filho dentro da casa dele, para que meu irmão se convertesse, para que minhas avós se convertessem, para que minha tia se convertesse, para que minha família estivesse aqui. José chega naquela casa, na casa de Potifar, e ele começa a transformar a casa dos outros, a família dos outros. Potifar olha para aquele jovem e veja que jovem diferente, eu vou levar o cargo dele, agora ele vai cuidar de tudo que eu tenho. Então José ele começa a fazer o trabalho de um administrador dentro daquela casa. Mas acontece que um dia a mulher de Potifar, eu acredito que devia ser uma mulher bonita, tentava José querendo deitar com José. Pedia para José, vem aqui comigo, vem deitar aqui comigo, e José dizia, não, eu não vou, não, eu não vou, não, eu não vou, até que um dia ela pega José desprevenido, arranca a túnica, arranca o manto dele, segura o manto dele, e quando o marido dela chega em casa, ela diz para o marido que José havia tentado violentá-la. E o que acontece? Potifar envia José para a cadeia, e ele vai preso. Veja que José, ele vai preso novamente por algo que ele nunca tinha, por algo que ele não tinha feito, novamente pela segunda vez. Pela primeira vez pelos irmãos, e agora por Potifar. E eu quero abrir um parênteses aqui, você que é jovem, deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer revolucionar a sua casa, levando a sua namorada ou seu namorado para dormir na sua casa, dentro do seu quarto, e fazendo aquilo que você não deve? É esse o exemplo que você quer dar para os seus pais dentro da sua casa? Por que eu estou dizendo isso? Porque José não fez isso com a esposa de Potifar. Ele poderia ter feito, qual era o problema? Não tinha ninguém olhando ele. Não tinha os pais, não tinha os irmãos, não tinha a família dele. José estava sozinho no Egito. Mas mesmo assim ele sabia que tinha alguém que o olhava durante todo o momento, que é o nosso Pai que está nos céus. E em tudo José dava o exemplo. Se você quer ser um jovem revolucionário, se você quer mudar a tua casa, se você quer mudar a tua família, que você comece a mudar pelos teus exemplos dentro da sua casa. Os seus exemplos dentro da sua casa. José então ele vai para a prisão. E ele passa um tempo ali na prisão. Se você continuar lendo a história, eu não vou ler toda a história porque não tenho tempo para isso. A história de José é muito grande, deu até uma minissérie já. Mas José ele vai para aquela cadeia e a Bíblia diz que muito rapidamente ele ganha a simpatia do carcereiro. Muito rapidamente ele já começa a ser a pessoa mais importante também dentro daquela cadeia. Ele podia ter chegado na cadeia e ter reclamado de Potifar, da mulher de Potifar, do que aconteceu com ele, mas a Bíblia não nos mostra isso, não mostra José reclamando também disso. José então ganha a confiança do carcereiro,
e ali ele começa a cuidar de todo aquele presídio dos presos que estavam ali. Aí acontece que um dos presos, os dois presos tiveram sonhos diferentes. E José, por ser profeta, ele revelava sonhos das pessoas. Ele conta àqueles homens o que iria acontecer. E o resultado para um daqueles homens seria muito trágico, porque um deles iria morrer pela mão do faraó. E o outro seria restaurado à posição de copeiro-chefe, que era o trabalho dele anteriormente a ser preso. Então, realmente acontece como José traduz aqueles sonhos, e o faraó restaura o trabalho do copeiro novamente. Chega um dia que o faraó também tem dois sonhos. Tem um sonho, e ele chama muitos magos, pessoas entendidas do Egito, para traduzirem aquele sonho dele. E ninguém conseguia traduzir o sonho do faraó. Ninguém conseguia traduzir o sonho dele. Então o copeiro se lembra que havia um homem dentro da prisão, que havia traduzido o sonho dele uma vez, e realmente o que José havia dito tinha batido. Então o faraó manda chamar José, e José sobe à presença do faraó, e ele conta aquele sonho das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, e José então traduz o sonho do faraó, e diz exatamente o que iria acontecer: 7 anos de farturas, 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita pobreza. Gênesis 41, 39 ao 44, acompanhe comigo. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou o anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Olha só o que se transforma esse homem. José, ele traduz o sonho para o faraó e diz ao faraó, depois de traduzir o sonho, tudo que o faraó precisava fazer. José, muito esperto, sabendo do dom de administração que ele tinha, ele diz para o faraó: o senhor precisará contratar um administrador. Ele começa a dizer para o faraó tudo o que ele precisaria fazer para que o Egito passasse bem pelos 7 anos de seca. O faraó olha para José e diz: é você o cara, você é o cara, é você que eu vou contratar. E no mesmo momento então o faraó, ele honra José. E aquele homem que foi vendido pelos irmãos como escravo, que foi colocado numa prisão injustamente, agora então se torna o segundo homem mais importante do Egito. Enquanto você reclama da sua vida e da sua família, você anula a bênção de Deus sobre você. Enquanto você reclama todos os dias da casa que Deus te deu, enquanto você reclama todos os dias dos irmãos que Deus te deu, enquanto você reclama todos os dias do pai ou da mãe que Deus te deu, você anula a bênção de Deus sobre a sua vida. Olha para o teu irmão que está do seu lado aí, vê se ele tem cara de reclamão. Você anula a bênção de Deus sobre a sua vida. José, ele era diferente, e você também precisa ser um jovem diferente. Você precisa ser um jovem, uma jovem diferente, alguém que não reclama, alguém que não abre a boca para murmurar, mas alguém que abençoa, alguém que quando as pessoas olham para você, veem que você é diferente, que você tem uma marca, a marca do Espírito Santo sobre a sua vida, e que onde você chega, onde você coloca os teus pés, o ambiente é transformado. Como são os lugares em que você vive? Como são os lugares em que você chega? Como são os lugares em que você pisa? Se você estiver com Deus como José esteve, a sua casa não vai resistir à presença de Deus. Eu me lembro o dia que eu cheguei, você pode testemunhar amanhã isso com a minha mãe. Eu me lembro o dia que eu cheguei do meu encontro com Deus na minha casa em 2009. A minha mãe e meu irmão começaram a chorar, eu não precisei abrir a minha boca.
Eles começaram a chorar, porque eles viram que o meu rosto brilhava de uma maneira diferente. Porque eles viam que havia algo diferente em mim. Porque eles viam que agora verdadeiramente uma mudança aconteceria na minha vida. E depois de 13 anos a minha vida seria transformada. E como eu disse a você, por isso a minha casa começou a ser revolucionada. José, ele começa a revolucionar agora o Egito. As famílias daquele lugar. Ele traz esperança para aquelas famílias que iriam passar por um tempo de seca. Ele traz ao faraó uma ideia de como cuidar do povo dele. Quais as ideias que você tem trazido para a sua casa? Quais as palavras que você tem trazido para a sua casa? Que Deus te dê sabedoria para lidar com a tua família todos os dias. Sabe por quê? Irmãos, eu não sou perfeito também não. Existem pessoas aqui que convivem comigo. E todos nós temos defeitos. Na nossa casa, por vezes, nós mostramos quem nós somos mais do que quando nós estamos na rua. Nós temos nossas manias, nós temos nossos costumes, nós temos as nossas coisas. Mas nada disso que você tem pode anular quem você é na tua vida. As pessoas não podem olhar para você e descredibilizar você por conta disso. Por exemplo, eu não vou te falar odeio porque eu não gosto muito dessa palavra, mas eu não gosto nem um pouco de lavar louça. Isso é uma guerra constante lá em casa. Às vezes eu lavo só para dar uma disfarçada, tal. Um dia que a gente está mais empolgado, né, Leandrão? Querendo alguma coisa, para os casados aqui sabem o que eu estou dizendo. Então a gente faz algumas coisas a mais. Ontem mesmo, saímos do serviço, era 10 e pouco da noite, e a Natália começa a brigar comigo no carro. Contar o seu pecado agora. Por isso que é bom ter o microfone na mão. A Natália começa a brigar comigo. Você não pensa em mim. Mas como assim? Você estava comigo até agora, das 8 da manhã às 10 da noite. Você não pensa em mim. Por que eu não penso em você? Eu não almocei, eu estou com fome. Eu falei, então vamos comer alguma coisa. O que você quer comer? Agora eu não quero mais nada. Eu falei, meu Deus. Eu falei, você está ficando louca? Eu falei assim, você está ficando louca? Você só pode estar ficando louca, porque eu estou te perguntando o que você quer comer, e ela começou a falar que eu não cuidava dela, que eu não tinha carinho por ela, que eu não se preocupava com ela. Bom, tudo bem, pois bem, cheguei em casa à noite, falei, eu vou me redimir disso agora. Tinha um pacote de linguiça da Sadia lá, eu não sei cozinhar, enfiei no forno, assei a linguiça, peguei o arroz que sobrou do almoço, esquentei, e eu falei, ó, sua janta está lá na mesa. Eu não vou jantar, eu falei, agora você vai, senão você vai, eu vou enfiar a linguiça goela abaixo em você. Porque não é possível. Eu faço algo que eu nunca fiz e você ainda reclama. Por que eu estou te dizendo isso? Porque nós temos defeitos. E os nossos defeitos dentro da nossa casa não podem falar mais alto do que as nossas virtudes. O nosso bom exemplo dentro da nossa casa, ele tem que falar mais alto do que os nossos defeitos. José era quase perfeito, porque a Bíblia praticamente não relata pecado desse homem. Então José, ele sobe ao Egito e ele começa então a governar aquele lugar, e a fome toma conta de todo mundo. Gênesis 41, 57, talvez Moisés não tinha muito uma visão de mundo, mas em Gênesis 41, 57 ele diz que a fome tomou conta não só do Egito, mas de todo o mundo. Eu acredito no mundo que ele enxergava. Então a fome era generalizada naquela região. E a Bíblia diz então que as pessoas, como José havia feito armazenamento de comida, as pessoas começam a subir ao Egito para buscar alimento. E dentre essas pessoas que começam a subir ao Egito, sobem os irmãos de José. Gênesis 42, do versículo 6 ao 7, olha o que diz o texto. José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos e logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse, lhes falou asperamente. De onde vocês vêm? Responderam eles, da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse, vocês são espiões. Então os irmãos de José sobem,
porque eles precisavam comprar comida. Eles vão com uma quantia de dinheiro, chegam até José. José é o governador do Egito, ele que vendia comida para as pessoas, e José vê que eram os irmãos dele. Agora imagina o coração daquele homem, depois de alguns anos, reencontrar os irmãos que tanto lhe fizeram mal. O que passaria na sua cabeça? O que você sentiria naquele momento? Eu já vi alguns pregadores dizendo que José quis dar o troco aos irmãos, pelo que ele fez com os irmãos, mas eu acredito que José fez aquilo para que os irmãos pudessem sentir só um pouco do que ele passou. José então acusa eles de espionagem, prendem os irmãos, e os irmãos começam a contar sobre a família, sobre o pai, sobre o outro irmão que havia nascido, Benjamim, que era filho da mesma mãe dele, porque Jacó, ele era um garanhão, ele tinha várias esposas, mas Raquel havia dado à luz também a mais um filho, Benjamim. Então José faz o quê? Pede para que os irmãos voltem, fica um preso, pede para que os irmãos voltem e tragam o irmão mais novo dele. Tragam o irmão mais novo dele, porque ele queria ver o irmão, ele queria ver a família. Então a família vem com o irmão mais novo, os irmãos trazem, foi uma briga dentro de casa, porque Jacó, ele se lembrou do que fizeram a José, e ele não queria liberar Benjamim para ir. Então o irmão mais velho, Rúben, diz: pai, você pode liberar Benjamim, eu deixo os meus 2 filhos aqui. Se eu não voltar com Benjamim para trás, se eu não voltar com Benjamim para casa, você pode matar os meus 2 filhos. Eles então levam Benjamim até a presença de José. E José se reúne com os irmãos ali. E olha só o que o texto diz em Gênesis 43, do 29 ao 31. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho da sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar, e entrando em seu quarto chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: sirvam a comida. Imagina, acho que a vontade de José naquele momento era abraçar o irmão mais novo dele, porque quando José olhou para o irmão mais novo dele, ele se viu. Eu acredito que eles eram muito parecidos por serem filhos da mesma mãe. Quando José olha para aquele irmão dele mais novo, José se lembra de tudo o que havia passado e onde Deus o havia colocado agora. Mas José ainda não se revela aos irmãos. Se José não fosse um homem cheio de Deus, se José não fosse um homem que quisesse fazer diferença na vida da família dele, ele teria matado todos os irmãos dele. Ele teria mandado matar todos os irmãos dele, porque José mandava e desmandava naquele Egito. Ele podia fazer o que ele quisesse, mas não foi a atitude de José. Não foi a atitude de José. Qual é a atitude, qual é a sua atitude dentro da sua casa? Quando você tem um problema dentro da sua casa, você bate nos seus irmãos, você esperneia, você ofende o seu pai, você ofende a sua mãe, você discorda deles, você briga com eles. Qual é a sua atitude dentro da sua casa com a sua família? Qual é a sua atitude, jovem? Quem é você dentro da sua casa? Sabendo que a sua casa, talvez se Jesus voltasse hoje, a sua casa ia para o inferno. E você continua tendo as mesmas atitudes que você tem quando você era do mundo, que você tinha quando você era do mundo. José, ele nos mostra que ele tinha um caráter diferente dos outros. Meu Deus, se eu não fosse crente, com certeza eu mandaria matar todos eles. Todos eles. Ia ficar assistindo o sofrimento deles ainda. Mas José não. Você precisa ser José dentro da sua casa. Você tem que ser aquele dentro da sua casa, mesmo sabendo que as coisas estão erradas, mesmo que você está sendo injustiçado, mesmo que as pessoas estão falando de você dentro da sua casa o que não deveriam falar. Você tem que ser aquele que abençoa a tua família. Você tem que ser aquele que cuida da sua casa. Sabe por quê? Porque o seu testemunho fala mais do que 1000 palavras. Me dói muito quando a mãe de algum discípulo, a família de algum discípulo, o parente de algum discípulo vem me dizer assim: por favor, Diogo, fala com ele porque ele está, ou com ela, porque ele está muito rebelde dentro de casa. Ainda bem que a mãe e o pai são crentes, porque se não fossem, odiariam o evangelho. Meu pai não está aqui, meu pai ainda não é convertido, mas em breve ele vai se converter em nome de Jesus.
mas as pessoas que o conhecem, que são da igreja, pessoas de fora que conversam com meu pai, sabe o que meu pai diz sobre mim, sobre meu irmão? Lembrando que nós não somos perfeitos, mas ele diz: os meus filhos são um exemplo para mim. Sabe quem se tornou conselheiro dentro de casa? Eu. Quando a minha mãe precisava fazer alguma coisa, meu pai precisa fazer alguma coisa, eles pedem: orem por nós. Peça para Deus, nos ajude. O que você faria, Diogo? E eu sendo anos mais novo do que o meu pai. Porque quando nós somos como José dentro da nossa casa, as pessoas veem que nós somos diferentes. A tua casa não pode olhar para você e ver em você Judá, e ver em você os irmãos de José. A sua família precisa olhar para você e ver José dentro de você. Ver o Espírito Santo dentro de você que age e que traz transformação para dentro da sua casa. Todos os dias há 9 anos eu oro pelo meu pai. E peço a Deus que o converta, que o mude, pois é a única pessoa da minha casa que falta vir para cá. Talvez você tenha a tua casa inteira lá. Talvez você é o único crente da tua casa. E dentro da sua casa você não faz nada para mudar essa história. Josué 24:15, você conhece de cor. Isso não é uma promessa como as pessoas dizem, mas foi o que Josué decidiu. Josué disse: eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. A sua casa também precisa ser assim. Você precisa declarar isso para a sua casa: eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor, porque através da minha vida minha casa será transformada, minha casa será mudada e minha família toda reconhecerá o nome do Senhor. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. A Bíblia então continua contando a história de José, que José ele dispensa os irmãos, coloca um copo de prata dentro da mochila do irmão mais novo e pede que os capatazes dele fossem até os irmãos, interceptassem os irmãos e trazessem de volta aquele que estava com o copo de prata dentro da mochila. E eles fazem isso, acusam os irmãos de ladrão, trazem Benjamim para perto do rei, os irmãos voltam, falam com Jacó, trazem Jacó de volta também. Veja só o que acontece quando José ele se reencontra com os irmãos. José chega um momento que ele precisa revelar a identidade dele para os irmãos, porque José naquele momento era um homem diferente. José quando falava por meio de um intérprete, então as pessoas não ouviam, não sabiam que ele falava a mesma língua. José agora tinha corpo de homem, provavelmente tinha barba no rosto, ele era diferente. Por isso os irmãos não o reconheciam. Mas chega um momento então que José ele se revela aos irmãos. Gênesis 45, do versículo 1 ao 14. Olha só o que acontece. Quando eu lia isso hoje, sem demagogia, mas eu chorava. No momento em que eu via José trazendo restauração para a família dele. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que estavam, de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José aos seus irmãos: veja como esse homem se apresenta aos irmãos agora. Eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome.
Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestaram aqui no Egito, e tudo que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Dê uma salva de palmas pela vida de José. Meu Deus! Aquele homem então, ele se reencontra com os irmãos. E sabe o que ele começa a trazer para o coração dos irmãos? Restauração. Começa a tirar do coração dos irmãos o sentimento de culpa. Porque se você ler a história de José completa, você vai ver que por diversas vezes os irmãos acharam que estavam ali presos porque eles tinham feito aquilo para José há um tempo atrás. Eles achavam que eles estavam pagando o pecado daquilo que eles fizeram, e eles carregavam aquela culpa dentro deles. José poderia ter acusado os irmãos, mas ele só diz uma vez, ele diz: eu sou aquele que vocês venderam aqui para o Egito. E olha só o que Deus fez na minha vida. Mas não se preocupem, porque Deus me trouxe aqui para que eu salvasse a vida de vocês. Naquele momento, então, aquela família começa a ser restaurada. Aqueles irmãos que carregavam aquele sentimento de culpa por toda a vida, eles começam a ter a vida deles transformada. Eles voltam a ter alegria quando eles veem o irmão deles, José. Sabe o que acontece? Aquela culpa que eles sentiam de ter matado José sai da vida deles. E agora então, eles poderiam viver sem o sentimento de culpa. Eu não sei se você já carregou sentimento de culpa na sua vida, mas é um dos piores sentimentos que uma pessoa pode carregar. O sentimento de culpa trava a pessoa de viver o melhor na vida dela. A Bíblia então continua dizendo que os irmãos voltam e eles buscam o pai Jacó. E o momento mais emocionante dessa história é o momento em que José revê Jacó, o pai que por anos ele tinha ficado sem ver. Eu não sei quantos aqui já não tem mais pai, mas eu acredito que deve ser muito difícil não ter o pai. Eu tenho meu pai, graças a Deus por isso, mas eu acredito que deve ser muito difícil ser órfão, um tempo para administrar esse sentimento. José, ele precisou administrar esse sentimento dentro da vida dele por anos. E agora, sem esperar e sem imaginar, aquele que pensava que era órfão vai voltar a encontrar a pessoa que era mais importante na vida dele depois de Deus, que era o pai dele. E Gênesis 46, do 28 ao 34, relata esse encontro emocionante dos dois. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçado a ele, chorou longamente. Oh meu Deus, perdi a achei. Israel disse a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai: eu vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai que viviam em Canaã vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhes pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar em que vocês trabalham, respondam-lhe assim: teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Olha o reencontro desse homem com o pai. Ele poderia ter dito para o pai dele: por que você não veio atrás de mim? Por que você não veio me procurar? Por que você deixou que eu vivesse nessa terra durante todos esses anos, vivendo como escravo, sendo preso e agora honrado? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? E talvez você também culpa o seu pai por coisas. Talvez você traz culpa sobre a vida do seu pai por coisas que aconteceram na sua vida. Talvez pela sua vida não ter ido tão bem até agora. Mas José não, José, ele era um restaurador da família. Ele abraça o pai dele, ele chora longamente um tempo abraçado com o pai.
e então aquela família toda é restaurada por conta da atitude de José. A Bíblia diz então que toda aquela família foi morar na melhor terra que havia no Egito, a terra de Gósen, um lugar de fartura, de boa terra para o pasto, e ali José alimentaria toda a família dele. Você foi chamado para fazer isso dentro da sua casa. Você quer começar a revolucionar? Mude você primeiramente, para que a sua família seja transformada. Fique de pé no seu lugar. Talvez hoje, quando você lembra da sua casa, você imagina os piores anos da sua vida. Quando a minha mãe e o meu pai viviam essa vida maldita por minha causa. Era um sofrimento dentro do meu lar. São momentos que às vezes nós nem gostamos de lembrar. Eu tenho certeza que meus pais também não. Mas quando eu olho para o meu passado, eu nem mesmo acredito que eu fazia tudo aquilo. E que Deus me levantou para transformar minha família. Deus levantou você para transformar sua casa. Deus levantou você para que você fizesse uma revolução na sua família. Deus levantou você para que o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos fossem transformados. Deus levantou você para que a sua família saísse daquela vida de miséria, para viver uma vida honrada por Deus nessa terra. Deus levantou você para que a salvação chegasse na sua casa, para que aqueles que então morriam passassem a viver a partir de agora. E se você não fez isso até hoje, Deus ele te dá a oportunidade agora de você ser um restaurador de lar, ser um restaurador da sua casa, o restaurador da sua família. Deus chama você para restaurar a tua casa, para trazer transformação para dentro do seu lar. Talvez hoje, quando você vai para a sua casa, você não tem prazer nenhum de estar lá. Mas eu quero declarar aqui essa noite que essa história vai mudar. E vai mudar porque você vai trazer mudança para dentro da sua casa através do Espírito Santo de Deus. É você. Foi você que Deus escolheu. Foi a mim que Deus escolheu. E assim nós vamos mudando a nossa casa. Feche seus olhos. Pai, obrigado porque o Senhor tem a misericórdia de usar as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos levantou, meu Pai, para transformarmos a nossa casa, transformarmos a nossa família, trazermos redenção ao nosso lar, trazendo transformação aos nossos irmãos, pais, filhos. E eu sei que aqui hoje na igreja tem pessoas que o Senhor quer levantar, meu Pai, para trazer transformação para a casa deles. Se Deus está falando com você, e é você essa pessoa que Deus quer levantar para transformar a tua casa, levar salvação à tua família, eu quero pedir que você venha aqui bem próximo do altar. Eu quero pedir que você saia do seu lugar e que você venha aqui próximo ao altar. Pai, os teus filhos estão aqui, papai, porque eles creem, Pai, que de alguma maneira eles podem levar libertação para a casa deles. Eu conheço casos aqui, Pai, de pessoas que têm a casa destruída, que vivem coisas dentro de casa, meu Pai, que até mesmo Deus, até mesmo o Senhor duvida.
Mas eu sei que o Senhor levanta essas pessoas essa noite, e eu quero pedir a Ti, meu Pai, uma unção especial sobre a vida deles que estão aqui na frente, meu Pai, que creem que foram chamados para trazer transformação no lugar em que eles vivem, para que quando eles entrarem na casa deles, meu Pai, colocarem o pé naquele lugar, o Teu Espírito vá à frente deles e traga transformação sobre toda aquela família, e que quando os pais, os irmãos olharem para eles, vejam que há algo diferente neles, meu Pai, que eles comecem a abrir a boca dentro de casa e falar do Teu sacrifício, Senhor Jesus, a falar daquilo que o Senhor fez na cruz, a falar do Teu amor, meu Pai, que rompe todas as barreiras, a falar do Teu poder restaurador, do Teu poder curador, do preço que o Senhor pagou naquela cruz para que eles tivessem vida, meu Pai. E eu quero pedir ao Senhor que as escamas dos olhos das pessoas da casa deles, meu Pai, comecem a cair agora em nome de Jesus. Enquanto nós oramos aqui, enquanto nós clamamos, Pai, eu te peço, Espírito Santo de Deus, visita cada família aqui representada e começa a trazer transformação nesses lares, para que a casa deles seja o lugar que eles mais gostam de estar. Retira toda a vergonha desses lares, meu Pai. Retira, Pai, dessas casas tudo aquilo que envergonha o Teu nome, papai. E que os Teus filhos sejam José dentro daquela casa, que quando eles chegarem dentro da casa deles, eles comecem a falar do Senhor e a família se converta. Eu quero declarar aqui, meu Pai, que todos os membros das famílias deles irão se converter em nome de Jesus, porque nós andamos por fé, papai, nós não andamos por vista. E não há nada que é difícil demais para o Senhor, nada que é impossível para o Senhor. Por isso, nessa noite, coloca uma unção sobre os Teus filhos, um dom, Pai, para pregar o Teu Evangelho, para falar do Teu amor, para que eles vejam a casa deles se rendendo, Pai, a Ti, em nome de Jesus. Amém.